Sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática de back bends. Nós vamos usar hoje 2 blocos, um cinto e uma cadeira. Mas se você não tiver nenhum desses materiais, conseguimos avançar com o que temos: o corpo, o tapetinho, parede, as estruturas que já estão aí à disposição. Então, para começar, tome assento num bloco, esteja com as pernas em Virasana. Esse bloquinho, ele está abaixo dos glúteos, na menor altura, na verdade, abaixo dos isquios, dando assento a esses 2 ossos, aonde nós nos estabelecemos, e puxando bem essa carne dos glúteos para trás, para fora. Nós sentimos esses ossos agudos, afiados sobre o suporte. Num primeiro momento, gira os ombros para trás e para baixo, deixando as mãos sobre o topo das coxas. E então, sinta a base do corpo enraizada. Dorso dos pés pressionam a terra, as tíbias, os ossos das canelas pressionam a terra. Os 2 ossos do assento, eles se firmam carimbando o bloco, te dando ao mesmo tempo em que você leva essa atenção e densidade à base, você ascende lá do assoalho pélvico ao topo da cabeça, tomando algumas exalações na direção da lei da gravidade, de forma que ao soltar o ar, você solta o couro cabeludo, a pele da face, toda a pele do pescoço, trapézios, costas, desliza lá em direção aos glúteos e entrega também o peso dos glúteos, das coxas, e vá gradualmente recolhendo o olhar ao coração, unindo as mãos diante do peito em Atma Anjali Mudra. Sente no teu espalmar esse convite à conexão, ao encontro, sentindo o máximo possível esses pontos de contato da borda inferior, interna, externa, até as digitais dos dedos, unidos, conectados. E usa das próximas exalações para dissolver a tensão, liberando mandíbula, lateral do pescoço, laterais do pescoço, trapézios, ombros, escorrega dos ombros aos cotovelos. E então, juntos e juntas, entoamos uma vez o mantra Om e as invocações a Patanjali. Inspirando. Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Charirasya Chavaijakena Yopa Karotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shivetam Pranamami Patanjali Hari Om. Ao exalar, repousa o queixo ao peito, o cérebro no coração, as mãos sobre as coxas. E gradualmente eleve a face e então abra os olhos. Então nós vamos começar supinados, deitados, em Baddha Konasana, com os 2 blocos em T. Então significa que um bloco vai estar nessa posição entre as escápulas e o outro bloco nessa posição, dando suporte para a cabeça. Então, o bloco da base está vertical, o bloco da cabeça está horizontal.
Nós nos sentamos no solo com o cinto afivelado, passando lá sobre o topo da cabeça. Deixa o cinto chegar ali bem abaixo do sacro e então passa ele lá na borda externa dos pés. Para quem está chegando agora na prática e ainda não está familiarizado com as estruturas do corpo, que eu vou falando, sacro, isquios, tíbias, é uma oportunidade para gradualmente nós irmos juntos avançando mais nessas estruturas do nosso corpo físico. Então, procura, depois que o teu cinto está ajustado, eleva um pouco o quadril, para quê? Para levar os glúteos lá na direção dos calcanhares, vai desenrolando a coluna, assentando essas vértebras entre as escápulas, sobre esse bloco central ali. Idealmente, o bloco está entre as escápulas, ele não passa aqui da linha do trapézio, tá? Então, ele está bem nessa linha medial, dando sustentação, medial escapular, dando sustentação ao coração, aos pulmões. E vai, à medida que você repousa essas vértebras, essas vértebras torácicas, vai soltando o peso do externo, liberando ombros, exalando, relaxando essas costelas laterais, deixando que a pele que recobre elas se renda em direção ao solo, de forma que quanto mais você amacia todo esse diâmetro torácico, pele, músculos, órgãos, mais e mais a cúpula do peito, o topo do externo, vai naturalmente se abrindo, se alongando, a pele se estendendo. Mais e mais espaço nós criamos para preparar o corpo para as retroflexões, mais e mais espaço para pulmões e coração. Sente a pele da testa macia e deixa o teu olhar gentilmente se recolher em direção ao centro do peito. Faça pelo menos 3 longos ciclos respiratórios aí. Quando completar a terceira exalação, você vai retornar as mãos ali nas laterais do quadril, pode inclusive segurar o teu tapete para apoiar bem os cotovelos, usando assim essa alavanca para elevar o peito, eleva o tronco, remove o cinto, tira lá o cinto, gira de frente para os teus blocos, para Swastikasana, cruza as pernas, puxa lá a carne dos glúteos. Para quem não tem os materiais, um simples Supta Baddha Konasana, que foi essa primeira postura flat no solo. Ela funciona também bem. Nós vamos em Swastikasana usar os 2 blocos alinhados lá com a linha dos ombros, tá? Em linha com esse joelho direito, o centro do peito alinhado com o joelho direito. Estende os braços, leva os blocos lá na frente, deixa o olhar assentado em direção ao solo, carimba mais forte esse isquio esquerdo e alongando os braços, deixa essas costelas posteriores da esquerda se afastarem para longe da linha da coluna e descerem mais em direção ao solo. Observa que com isso, quando você desce essas costelas da esquerda, essa escápula esquerda, você deixa a coluna mais flat, paralela ao chão, e também
você abre mais espaços aí para esse pulmão esquerdo, para esse rim esquerdo, essa cintura esquerda. E gira bem as tuas axilas externas para baixo, em direção ao solo. Retorna ao centro. Inverte lá o cruze das pernas. Troca, traz a outra perna pela frente. Gira o tronco lá para a tua esquerda. Mais uma vez, alinha o centro do peito com o teu joelho esquerdo. Mesma coisa, se você está sem os blocos aqui, você avança caminhando com as mãos à frente, girando mais essas costelas posteriores da direita para fora e para baixo. Cresce com a coluna à frente, aciona essas axilas externas para baixo, deixa a cervical neutra, procura nem tensionar o pescoço lá, comprimindo as vértebras, nem pendurar a cabeça lá em direção ao solo. E afasta esses ombros das orelhas. E sente aquele isquio direito lá atrás, aterra ele. E alonga mais essa cintura direita, costelas, abre o espaço entre as costelas e mantém essas axilas externas mais próximas do solo. Retorna ao centro. Daqui, nós vamos para Adho Mukha Svanasana. Então, leva as tuas mãos, alarga bem a raiz dos dedos, espalma lá as mãos no solo, pontinha dos dedos dos pés ali no teu tapetinho. Para começar o teu Adho Mukha Svanasana, você vai começar ele com as pernas flexionadas. Então, eleva os isquios, desloca o peso lá para trás, descendo bem essas escápulas, procura manter os calcanhares elevados e gradualmente alonga as coxas, tracionando os calcanhares ao solo, isquios para o teto, laterais do quadril para trás, estende pernas, braços e observa a extensão da tua coluna, quanto você pode fazer as tuas coxas, desde ali o topo dos joelhos até as virilhas frontais, te puxarem lá para trás, usando tanto a face interna quanto externa das coxas. Leva todas essas estruturas das coxas mais para trás. Sente como a tua coluna da lombar até a cervical se alonga, girando deltoides, os ombros internos para o teto e para trás, e as axilas externas para o chão, mantendo essa ação dos braços e das pernas. Você vai para Urdhva Mukha. Então, eleva os calcanhares, dorso dos pés no solo, desce o quadril, procura ativar os glúteos e acionar as coxas frontais, as posteriores. E penetra bem essas escápulas. Faz as escápulas irem lá para frente. Adho Mukha Svanasana. Renova a extensão das pernas, braços. Sustenta essas virilhas frontais sendo tracionadas lá para trás e para cima. Faça 3 ciclos respiratórios em Adho Mukha, relaxando a testa, mantendo o olhar lá nos teus pés. E na próxima inspiração, Urdhva Mukha mais uma vez. Desce o quadril, sustenta a pressão no dorso dos pés, mas estende bem essa pele da pubis até as clavículas, mantendo as escápulas lá para frente. E Adho Mukha Svanasana. Toca a extensão máxima de Adho Mukha e então dá um grande passo com o pé direito lá na frente, Parshvottanasana. Resiste com a pressão do calcanhar do pé de trás ao solo, traciona esse quadril direito para trás, sem deixar esse quadril girar para fora, suga essa virilha direita para trás, cresce pelas laterais da cintura, sente as tuas costelas posteriores vindo em direção às costelas frontais
E a partir desse Parsvottanasana, nós vamos para Parivrita Trikonasana. Então, você traz a mão esquerda por fora do pé direito e estende o braço direito lá em direção ao teto e gira essas costelas. Se você precisa do bloco, você pode usar o bloco numa média ou numa maior altura para ganhar esse espaço torácico, resistindo com aquele calcanhar do pé de trás. E voltou para Parsvottanasana, Adho Mukha Shavasana. Renovou a extensão de toda a pele da borda posterior das pernas, aterrando os calcanhares, erguendo os isquios. Sente esses tornozelos posteriores, joelhos posteriores, as virilhas posteriores longas, abertas, afiadas. E mais uma vez, Parsvottanasana, lado esquerdo, levou o pé esquerdo à frente, mantém primeiro a postura levando ambas as coxas para trás, absorvendo mais esse quadril esquerdo lá para trás, estendendo bem essas laterais da cintura, sentindo que você penetra as escápulas lá em direção ao peito. Eleva o olhar, afasta os ombros das orelhas, sente se há enraizamento no calcanhar direito, na bola do dedão do pé esquerdo. E prepara o segundo lado de Parivrita, lembrando, se a tua mão não chega lá por fora do pé da base, você pode usar essa mão pela borda interna. E se isso ainda é demais, você também pode usar ali um bloco, uma altura, para estender bem braços, pernas, girando essas costelas posteriores da direita em direção ao solo, tocando o teto, sentindo que você alarga essa pele entre as escápulas ali atrás, à medida que você empurra a mão direita no solo e estende o braço esquerdo. Voltou, mãos no solo, Adho Mukha Shavasana. Renova a extensão da pele posterior das pernas, também a pele que recobre as tuas costas, sente o quanto você cresce vertical e horizontalmente nessa pele das costas. E a Adho Mukha Virasana, joelhos ao solo, senta nos calcanhares um instante, estende o tronco lá na frente, mas pressiona bem a sola das mãos, a borda inferior, externa e interna das mãos, no solo, para empurrando o solo, alargar as escápulas, afastar os ombros das orelhas, cotovelos firmes, axilas externas em direção ao solo, testa relaxada. Pensamentos se decantam junto à terra. Faça pelo menos 3 ciclos respiratórios, decantando todo o excesso de vrits, de oscilações da mente, sentindo bem o peso do quadril, mais próximo lá dos teus calcanhares. Adho Mukha Shavasana. Reestendeu as pernas, dá um grande passo com o pé esquerdo à frente para Parsvottanasana. É só caminho para Prasarita. Então, gira ambos os pés para a tua direita, traz as mãos abaixo da linha dos ombros. A gente vai nesse Prasarita usar a variação que melhor cabe ao teu corpo. Então, pressionando bem lá aquela borda externa dos pés em direção ao solo, absorve esses tornozelos externos de fora para dentro, eleva ali do arco dos pés em direção a essas virilhas internas e leva as virilhas internas lá para trás e para fora. Alonga da pelve as clavículas,
eleva o queixo, abre o peito, ombros para longe das orelhas, isquios elevados, sem criar lordose lá na lombar. Resiste um pouco mais com o umbigo em direção à lombar. Então, se essa é a tua variação, você permanece nela. Se não, você pode descer o tronco. Se precisar de um bloco lá para apoiar a cabeça, você apoia. Se não, você leva o topo da cabeça em direção ao solo, pressionando as palmas das mãos para baixo, empurra teu tapetinho para baixo, eleva os ombros. Absorve os cotovelos de fora para dentro, suaviza a pele da nuca, do occipital, do couro cabeludo, do topo da cabeça. Solta o pescoço, mas ergue os ombros. Ergue as coxas. Ergue os isquios. Sente que há firmeza, estabilidade na tua postura e, ao mesmo tempo, condições de apaziguar o cérebro, usando das exalações para amaciar onde houver tensão, observando que existe uma diferença entre firmeza, sustentação, tônus e tensão, rigidez. Então, resiste com as coxas firmes, mas sem tensionar as articulações. Resiste com os ombros para cima, mas ao mesmo tempo relaxa o sistema nervoso. Última inspiração e exalação. Caminhou com as mãos abaixo da linha dos ombros, aproxima as pernas, traz as mãos na cintura, inspira, eleva o tronco. E então, nós vamos agora sim usar uma cadeira e um bloco para Paryankasana. Então, Paryankasana, quando nós não temos nenhum dos materiais, nós nos movemos em direção à postura final de Paryankasana, né? Então, na postura final de Paryankasana, nós vamos com o tronco em direção ao solo, o topo da cabeça. Então, a gente trabalha essa postura onde as escápulas penetram, onde o pescoço se alonga, aonde existe pressão e densidade em toda essa face anterior dos pés, das canelas, das tíbias, lá no solo, tá? Então, se você tem só os blocos e não tem a cadeira, você pode usar nesse Paryankasana. Eu pessoalmente gosto dessa variação, aonde nós temos um bloco vertical e o outro em diagonal, aonde nós reclinamos o tronco atrás, apoiando ali entre as escápulas e deixando a cabeça, o occipital, apoiado lá sobre o segundo bloco. A extensão dos braços é a nossa primeira variação, que vai acontecer aqui na cadeira também, e que você pode fazer dessa forma lá com o uso dos blocos, certo? Para sair, mesma coisa, apoia as mãos, eleva o tronco e a cabeça. Então, na cadeira, nós vamos usar um bloco para se sentar ali. É ótimo porque é uma postura que nos provê uma generosa abertura aqui pontualmente torácica, também das virilhas frontais. As virilhas frontais, quando a gente está no solo, essa abertura pélvica ela também é maior. Então, aqui, estende os braços lá para trás, entre os ferros da cadeira. Sente as escápulas sendo tracionadas em direção ao teto. Procura manter a pressão lá do dorso dos pés, tíbias. Alonga as axilas externas. E existe aqui uma ligeira
tração dos braços para fora. Então, você quer afastar os ombros para longe das orelhas, deixando essas axilas externas mais em direção ao teto, estendendo bem os braços de forma mais ativa, para longe da linha do tronco, para estender toda essa pele, a pelve, cintura, costelas, axilas. Faz uma última inspiração e exalação e retorna ali os braços. Pode segurar nos pés da cadeira para elevar o tronco. E a gente vai fazer uma liberação escapular aqui, que eu pessoalmente gosto muito. Estende lá as pernas, primeiro em Dandasana, só para firmar as coxas para baixo, espreme ali os joelhos, para dar essa compensada nos joelhos. E aqui, nós vamos flexionar as pernas. Isso também dá para fazer sem a cadeira, direto no solo, mas com a cadeira, você traz aqui escápulas, cabeça sobre o assento, estende os braços lá para trás, flexionando os braços, segura no ferrinho da cadeira, procura escorregar o máximo para frente possível, para frente significa na direção dos pés, firmou as mãos, os pés estão na linha do quadril, calcanhares para fora, dedos dos pés para dentro, vai gradualmente descendo o quadril, sente o máximo que você pode, inspira, acende, ativa os glúteos, abre as virilhas frontais, exalando, desce, sentindo esses ombros, essas escápulas sendo alongados, liberados, e vai fazer 10 vezes esse movimento, aonde você sente na inspiração os glúteos ativos na direção dos joelhos posteriores, aonde na exalação você ao mesmo tempo resiste com a bola dos dedões dos pés no solo. Então, tanto na subida quanto na descida, existem ações sendo feitas que ativam essa inteligência pélvica e torácica. Completa esses 10 ciclos respiratórios, sentindo que a cada nova subida que você dá, você abre mais essas virilhas frontais. A cada descida de quadril, você resiste com a ação dos metatarsos dos dedões dos pés, as coxas internas sendo movidas ainda em direção ao solo, então elas fazem uma resistência, uma oposição à descida do quadril. E gradualmente, ao completar, você vai trazer as mãos sobre o ferrinho da cadeira, ali em cima, e escorregando, quadril abaixo. Quem fez no solo, sem a cadeira, é como o Chatuspadasana, uma simples elevação e descendência de quadril. Eleva o tronco, abre o peito, ergue toda a torácica, sente como já há mais espaço nesses ombros, nessas escápulas, nesses pulmões, e desfaz. O Ustrasana, também com o uso da cadeira ou dos blocos, ou sem nada. Ustrasana, a postura do camelo. Em Ustrasana, nós temos os pés afastados na largura do quadril, as 3 variações com blocos, cadeira ou sem nada. Nós nos movemos pressionando o dorso dos pés, tíbias, glúteos para baixo, para frente, elevando toda a pelve até as clavículas, penetrando as escápulas. Então, sem nada, nós descemos o tronco atrás até as mãos chegarem lá nos calcanhares, cabeça na extensão da coluna, e penetra as escápulas. Para sair, retorna as mãos no quadril, eleva o tronco.
com os blocos, se as mãos não chegam lá nos pés, a gente traz os blocos lá na linha dos calcanhares, dessa forma as mãos vão lá nos blocos. Ou nós usamos a cadeira para apoiar lá a cervical. Então, a cadeira, quem tem questões de cervical, é muito bom. Inclusive, a gente pode pôr, idealmente aqui, uma manta para apoiar a nuca, a cervical. Pressionou dorso dos pés, tíbias, acionou os glúteos para baixo, para frente, ergue as laterais da cintura, penetra as escápulas, reclina o tronco para trás, segura com as mãos nos pés da cadeira e ergue as escápulas, empurrando os pés da cadeira para baixo, penetra essas laterais da cintura, sente pescoço macio, longo, e voltou as mãos na cintura, inspira, eleva o tronco, senta lá no quadril, um instante, senta no quadril não, né? Senta os isquios nos calcanhares, aí fica em Virasana, entrelaça os dedos das mãos, estende os braços lá em direção ao teto. Cresce bem pelas laterais da cintura, mantendo nesse entrelaçar dos dedos, conectados polegares e minguinhos, e estira bem esses dedos. Alarga generosamente as palmas das mãos. Então, retorna os braços, troca o entrelaçar dos dedos das mãos, inverte, gira para fora mais uma vez e na inspiração te eleva. Sente que tem resistência lá, quadril para baixo, sacro ao cóccix e ergue essa coluna. Então encontra esse peso, essa densidade lá na base e se deixa crescer pelas laterais da cintura, laterais da coluna, olhar brando, cervical também neutra, axilas externas bem para frente. E exalando, solta lá. Purvottanasana. Purvottanasana, sol nascente. Nós usamos a cadeira aqui para construir esse Purvottanasana dessa estrutura mais alta hoje. Nós seguramos ali nas laterais do assento da cadeira, os pés estão na largura do quadril, os calcanhares ligeiramente para frente dos joelhos. Para quê? Para ao empurrar aqui as mãos na cadeira, eleva o quadril, abre o peito, glúteos ativos, escápulas ao teto, cervical neutra, ombros para longe das orelhas, pressiona a bola dos dedões dos pés, respira na postura e devagar retorna e aceita. Algo muito bom de se fazer em Purvottanasana é esse Purvottanasana também mais dinâmico, aonde a gente vai conversando com essas estruturas do quadril, essas estruturas torácicas, no sentido de ir abrindo e cultivando um pouco mais de espaço. Então, nós poderíamos também fazer esse movimento de entrada e saída na postura de forma fluida, dinâmica, sem perder o aterramento da borda lá, a bola dos dedões dos pés no solo. Porque existe aqui uma tendência aos joelhos girarem para fora, a borda interna dos pés subirem. Então, para o quadril ser devidamente ativo, é fundamental esse enraizamento lá nos pés. Só que a gente quer ir um pouco além na postura, nós queremos completar ela. Por isso que eu não vou fazer os 10 ciclos agora com vocês, tá? Eu vou só demonstrar como que nós podemos avançar na direção da postura final. Então, a rota é a mesma de antes. Quando você chegou aqui,
você vai estender lá uma perna à frente, depois a outra, as pernas unidas, glúteos ativos, eleva os glúteos, eleva o externo, mantém os ombros para longe das orelhas, sustenta as coxas internas para baixo, o sacro, o cóccix, os glúteos ativos lá para o teto. Para desfazer, flexiona uma perna, a outra, volta a sentar lá na cadeira. Então, uma vez que eu demonstrei a postura, é a vez de vocês aí seguirem e avançarem nessa direção. Então, começa igualmente segurando lá nas laterais da tua cadeira, já mantém a pelve ascendente, o sacro descendente, mas penetra essas escápulas. Sente já o giro dos ombros para trás e para baixo. Mantenha a tua cabeça, teu olhar alinhados com o centro do teu peito. Lembra de ter já os teus pés ligeiramente mais à frente, nas laterais do quadril. E pressionando as mãos na cadeira, ergue os glúteos, traciona o topo dos glúteos em direção aos joelhos posteriores. E então estenda perna direita à frente, perna esquerda à frente. Una os pés, una os joelhos, una as coxas, compacta o quadril, acende e penetra mais os glúteos, mantendo bola dos dedões dos pés e coxas internas para baixo. Sente essa potência de agrupar essas pernas a partir dessas ações opostas. Então, flexionou a perna esquerda, perna direita, volta lá e senta na tua cadeira. Respira, pode deixar as mãos sobre o topo das coxas, entrega o peso dos trapézios e ombros para trás e para baixo. E então, gradualmente, nós vamos nos mover agora lá em direção ao solo para fazer um setubandha com os bloquinhos e o cinto, tá? Então, mesma coisa, quem tem qualquer dúvida ou curiosidade sobre o que eventualmente eu não mostrei ou não falei nessas posturas, pode me escrever e eu dou maiores instruções ali no privado. Então, aqui nós vamos ter o cinto lá na largura, os pés afivelado, restringindo os pés na largura do quadril. Se você não tem o cinto, mesma coisa, que os pés podem simplesmente ir na parede, que eles também, a parede também serve como esse ponto de contenção, de resistência, para alavancar essa ação pélvica a partir dos pés, ou fixos na parede ou no cinto. Traz os dois blocos, eleva o quadril, uniu os blocos abaixo do sacro e começa, primeiro, mantendo as pernas flexionadas, entrelaçando os dedos das mãos, além da linha dos blocos, gira os ombros para trás e para baixo, sente igualmente os braços internos, girando em direção aos braços externos, penetra as escápulas, entrega o peso do quadril nos blocos, relaxa os órgãos pélvicos, relaxa o cérebro ao coração, sente a pele da nuca e dos trapézios macias, mais distribuídas junto à terra, junto ao tapetinho. Faça pelo menos 3 ciclos respiratórios, mantendo essa abertura torácica e essa liberação pélvica, livre de tensões. Deixa que as tuas melhores respirações aconteçam aí,
no quadril, quem sente dúvida ou desconforto muito agudo, pode simplesmente diminuir a altura dos blocos. Então não é para você ficar lutando num campo de batalha dentro da postura. Nesse instante final de prática, se necessário, você faz isso. Você apenas deita os 2 blocos na horizontal. E nesse caso, não dá lá para entrelaçar as mãos, porque os blocos estão mais largos ali, né? E vai, pouco a pouco, estendendo as pernas. Leva os dedos dos pés para o teto, desliza os calcanhares. Então, pressiona os calcanhares ao solo, leva o topo das coxas em direção às coxas posteriores. Se você está com o bloco na maior altura e as mãos ainda estão entrelaçadas, pode soltar o entrelaçar das mãos, girando as palmas das mãos para o teto, dorso das mãos para o chão. Relaxa ombros, bíceps, tríceps, cotovelos, antebraços, punhos, dedos das mãos. Libera bem a mandíbula, as laterais do pescoço, mas mantenham as coxas internas em direção ao solo. E se isso for agudo demais para o teu quadril, apenas retorne à variação anterior, flexionando as pernas. Faça o último ciclo respiratório na postura. Flexiona as pernas, eleva o quadril e mantém o quadril elevado. Ao elevar, você vai sustentar o quadril elevado e apenas remover os 2 blocos. Segura, ainda com o quadril elevado, segura nas laterais do teu tapetinho e faça algumas vezes esse movimento de descer o quadril e subir, sem tocar o solo. Sobe e desce. A cada vez que você desce, procura manter a tração do topo dos glúteos aos calcanhares. Observa que você vai alongando essa lombar, estendendo o espaço entre as vértebras, trazendo uma nova sensibilidade, novos encaixes para essas vértebras entre as escápulas, o meio das costas, a lombar, o sacro. E na próxima vez que você for descer, desce gentilmente, desenrolando vértebra por vértebra, assentando o meio das escápulas, o centro das costas, a lombar, o sacro e, por último, decantando os glúteos do solo. Estende pernas e braços, Shavasana. Girando bem as pernas e os braços de dentro para fora, se alarga sobre a terra. Procura estender o pescoço, levando esse osso do crânio, o occipital, para longe da cervical, fazendo assim o topo da cabeça se render em direção ao nariz, nariz ao queixo, queixo ao peito, olhar ao coração. Se recolhe nesse instante em Shavasana, que é essa postura tão generosa que nos convida a sentir esse universo interno. Recobra nesse instante
essa qualidade de trazer todos os teus sentidos agora voltados para o lado de dentro da pele, sentindo as articulações dos pés, tornozelos, joelhos, quadril relaxadas. Ao sentir o ar saindo pelas narinas, libera cada uma das articulações da lombar e toda a extensão da coluna, até a cervical, até a base do crânio. Solta. Exalando, libera as articulações do crânio, músculos da face, da testa, do pescoço. Dissolve as tensões aí presentes. Usa das tuas melhores exalações para ir amaciando cada uma dessas estruturas internas. E então, apenas esteja na tua respiração. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Ó Senhor, guie-nos do irreal para o real, da escuridão, da ignorância à luz do conhecimento, da mortalidade do corpo à imortalidade da alma. Om, paz, paz, paz. Om Tat Sat. Namastê.